Bora falar de futebol! Choque Rei na área! Tem Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri no dia de hoje e claro que a gente vai falar tudo sobre os dois times. Aliás, dois times muito complicados quando o assunto é vencê-los, né? Na temporada inteira. Para se ter uma ideia, não sei se você que está aí do outro lado já parou para pensar, estamos com quase 30 jogos cada um na temporada. O Palmeiras perdeu apenas 3 confrontos no ano. O São Paulo perdeu 4 jogos no ano apenas. Claro que a gente vai falar nesse vídeo quem chega melhor, quais as armas de cada equipe, quem tá com moral, os desfalques, as novidades. Tem, evidentemente, impacto do gramado sintético no time do São Paulo, que é o clube que mais pesa realmente nessa área do gramado sintético, né? E tem desfalque muito importante, justamente por preservação de jogador. E tem tabu em jogo também. Esse tabu, inclusive, tem uma peculiaridade curiosa. Bora falar sobre tudo isso? Claro, mas antes eu vou me apresentar para a galera que tá chegando agora e vou trazer um recado muito importante para quem quer aquecer os motores para o Mundial de Clubes, hein? Antes de qualquer coisa, prazer. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você tá assistindo é uma delas. Ó, quero chegar nos 100 mil inscritos ainda esse ano, então me dá uma moral, já somos quase 80 mil. Clica aqui no botão inscrever-se se você ainda não é um inscrito. Todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você com algum assunto relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. E às sextas-feiras tem uma live. O tema você comanda pelo chat. Ó, aquecendo o Mundial, ou melhor, aquecendo os motores para o Mundial de Clubes desse ano, tem uma série exclusiva de vídeos para membros. Então, se você quiser ter acesso a esses vídeos para conhecer melhor o Al-Ahly, o Inter Miami, o Porto, é só se tornar membro do canal, tá? Clica no botão Seja Membro e você vai ter acesso a esses vídeos que eu tô soltando aqui ao longo de maio e você vai se atualizar e chegar no Mundial sabendo tintim por tintim dos 3 adversários do Palmeiras na primeira fase. Show? Bora lá pro tema do vídeo, porque até o Mundial, o Palmeiras vai se preparando dentro, evidentemente, da sua temporada regular. Um Palmeiras que vive uma temporada muito boa. É o melhor momento da temporada, sem dúvida alguma. Nos últimos 11 jogos, são 10 vitórias. Vou repetir. Nos últimos 11 jogos, são 10 vitórias. E nos últimos 3 confrontos, especificamente, o time ficou muito mais seguro defensivamente. Não tomou gol em nenhum deles. E estamos falando de 3 confrontos fora de casa. Sair de 3 jogos como visitante sem levar gol é algo bastante relevante. Ainda mais nas circunstâncias que foram. Por quê? O Palmeiras foi enfrentar o Ceará no Castelão. A gente sabe como é difícil jogar no Castelão pela Copa do Brasil. E venceu por 1-0, não sofreu gol e venceu o jogo. Foi enfrentar o Vasco em Brasília, era campo neutro, mas jogo fora de casa. 1-0 para o Palmeiras, não levou gols do Vasco. E o Cerro Porteño, jogo tenso pela Libertadores no Paraguai. Dito isso, o Palmeiras venceu por 2-0. E claro que essa segurança defensiva gera uma necessidade até menor de eficácia do ataque, que vem construindo, que vem criando, que vem gerando oportunidades, mas se for minimamente eficaz com uma zaga muito segura e que sofra pouquíssimos gols e dificilmente acumule vários jogos sofrendo gols, 1-0 vai bastar para vencer os seus confrontos, como foi em 2 dos últimos 3 jogos. Inclusive contra o Cerro Porteño, o Palmeiras foi fazer o segundo gol nos acréscimos. Havia passado todo o jogo vencendo por apenas 1-0. Então, ter essa segurança defensiva é muito importante para gerar uma série de vitórias. Falando nisso, o São Paulo vem de 12 jogos de invencibilidade. É isso mesmo, 5 vitórias e 7 empates. Esse é o único detalhe, mais empatou do que venceu, mas é difícil perder jogo. A última derrota, inclusive, foi lá atrás no Campeonato Paulista para quem? Tá lembrado? Pro Palmeiras, no Allianz Parque, na semifinal do Campeonato Paulista, placar de 1-0, gol de pênalti que o Vitor Roque sofreu e o Veiga marcou. 12 jogos de invencibilidade, em que, dentro desse período, o trabalho do Zubeldia foi bastante questionado por conta da performance do time e alguns resultados frustrantes, né? Por exemplo, na estreia do time no Brasileirão, enfrentando um Sport que sabe-se já desde o começo vai lutar para não cair, era uma equipe que, por exemplo, foi campeã pernambucana, mas suou para conseguir conquistar o título em cima do Retrô, enfim, é uma equipe mais frágil. Empatou 0-0 dentro do Morumbi numa atuação fraca do São Paulo, saiu vaiado de campo. Abriu 2-0 contra o Alianza Lima no Morumbi pela Libertadores e levou um empate dentro de casa no segundo tempo.
Claro que isso mostra uma insegurança, uma irregularidade dentro do próprio jogo que preocupa o torcedor, que marca o elenco, que marca as mexidas do treinador que não fizeram efeito ou tiveram até efeito negativo, como aconteceu nesse confronto. Dentro dessa série, o São Paulo chegou a viajar ao Rio de Janeiro e ficar à frente no placar 2 vezes contra o Botafogo e sofreu um empate nas 2 ocasiões. Isso também pesou em relação a resultado. Quando a gente olha para o jogo da Copa do Brasil, que o Palmeiras, por exemplo, venceu o Ceará por 1-0 jogando fora de casa, uma equipe de primeira divisão, o São Paulo venceu o Náutico no Morumbi por apenas 2-1 de virada, Náutico que luta contra o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não conseguiu ampliar essa vantagem para viajar mais tranquilo para o segundo jogo lá em Pernambuco. Olhando para o confronto, o último do Campeonato Brasileiro, o São Paulo acabou tendo uma atuação ruim contra o Fortaleza. Empatou por 0-0 dentro de casa, um Fortaleza que nesse ano não tem conseguido ser um time efetivo, não tem conseguido ser um time que consegue gerar muito perigo para os adversários, é o pior ano do Vojvoda para muitos, em relação a estar perdido, olhando para o sistema tático, olhando para as peças que tem em mãos. No fim das contas, empatou, com o Fortaleza tendo as melhores chances dentro do Morumbi. Então, tudo isso acabou pesando, mas é fato que o time vem de uma vitória importantíssima fora de casa contra o Alianza Lima, que gera confiança, vitória pela Copa Libertadores da América. Isso naturalmente gera uma confiança maior para o clássico. O ponto são as performances muito irregulares, pouco convincentes, inseguras até em algumas vitórias, ainda que não perca a 12 jogos. Porém, é muito importante destacar o seguinte para analisar. O Zubeldia perdeu peças muito importantes dentro dessa sequência. Lucas e Oscar, por exemplo, não fizeram parte por conta de lesões. O Caleri teve uma lesão de LCA, ficou fora. É uma das lideranças do time. Pode não viver grande momento desde o ano passado, mas é um jogador que puxa responsabilidades em muitas ocasiões. E, claro, Lucas e Oscar foram os jogadores que nesta temporada foram colocados como os protagonistas do time, e os dois fora. Nomes que podem fazer a diferença quando voltarem para ajudar o Ferreirinha, para ajudar o André Silva, que passaram a pegar essas responsabilidades. O próprio Luciano vem jogando muitas vezes entrando ao longo dos confrontos, não conseguiu se firmar dentro do sistema. Dito isso, há essa desconfiança em relação ao trabalho do Zubeldia. Mas, para este confronto contra o Palmeiras, para este choque rei, o São Paulo vai contar com a volta do Oscar. Não vai sair jogando, mas a expectativa é de que tenha pelo menos 30 minutos ali na reta final do jogo. O que, claro, pode ajudar o tricolor ofensivamente. É um jogador diferente. Enfrentando adversários mais desgastados, ele pode ser uma arma importante. O Lucas voltou contra o Alianza Lima, foi importante contra o Alianza Lima, gerou uma expulsão do Alianza Lima quando a partida ainda estava 1-0 e podia ficar perigosa, mas será preservado por conta do gramado sintético da Arena Barueri. Dito isso, São Paulo tem um desfalcaço para esse confronto contra o Palmeiras. Matheus Alves sendo lapidado junto com o Lucas Ferreira, são peças que podem aparecer no time, um meia e um ponta de muita qualidade de Cotia. A Arboleda é dúvida se volta como titular ou não, mas esteve no banco já no último jogo. Dito isso, sem desfalques por cartão, São Paulo deve entrar em campo com o Rafael no gol, o Ferrarese jogando pelo lado direito como um lateral. A Arboleda pode aparecer, essa é a expectativa de que volte ao time titular junto com o Alan Franco e o Enzo Dias pelo lado esquerdo. Mais à frente, o Alisson tem feito um bom papel de primeiro volante, jogador muito versátil do São Paulo, coração do meio-campo tricolor, junto com o Marcos Antônio, que é rápido, é veloz, é ágil para tentar chegar mais à frente. E o Matheus Alves sendo esse meio-campista mais livre para criar, para invadir a área, para fazer um segundo atacante. Ponta direita é o Cedric, ponta esquerda é o Ferreirinha e tem o protagonismo para ele, com o centroavante André Silva. Os dois vêm chamando bastante atenção positivamente, são armas relevantes do São Paulo para esse clássico. O Palmeiras hoje tem várias dúvidas na sua escalação, né? O Palmeiras tem alguns retornos muito importantes em relação ao confronto contra o Ceará. Contra o Cerro Porteño, tá? Vou falar sobre eles. Mas antes, eu vou colocar o meu professor de inglês aqui na tela para te deixar um recado importante, hein? O Teacher Jay tá na tela para você, justamente para deixar claro que se você precisa de um professor de idiomas com aulas online, particulares, para você fazer aula de onde quiser, que planeje exatamente o conteúdo que você precisa, não aquela coisa do apostiladinho, fechadinho, se você precisa de inglês ou de espanhol para uma viagem,
Monta junto com o Teacher Jay um planejamento. Você precisa para suas reuniões de negócios? Que negócios que você tem? Planeja com o Teacher Jay para pegar vocabulário voltado para isso, para pegar frases, conversações voltadas para isso, tudo personalizado para você. Só não vai conseguir de segunda e quarta-feira das 9 às 10 da manhã, porque esse horário é meu. Mas entre em contato com o Teacher Jay se você quer aprimorar para algum objetivo específico o seu inglês ou o seu espanhol. Ele é craque, eu recomendo. Pode ser o seu professor de inglês ou o seu professor de espanhol. Show? Bora voltar para o tema do vídeo, porque o Palmeiras terá o retorno de alguns titulares bem relevantes, né? O Felipe Anderson deve voltar para a ala direita, o Alan foi bem contra o Cerro Porteño, tem entrado bem no time, é uma peça que surpreendeu muito positivamente, porque não se falava do Alan até ano passado, era pouco mencionado como uma peça que poderia ganhar destaque, no Paulistão quando entrou chamou atenção, e tem entrado muito bem nos segundos tempos em que tem oportunidade, contra o Cerro foi titular e também foi bem, muito jovem, se adaptando ao profissional, mas se ambientando muito bem. Dito isso, Felipe Anderson ainda é uma peça melhor nesse momento. O Alan ainda é um reserva natural. E aí, o Felipe deve voltar para a ala direita. Na ala esquerda, Piquerez e Piquerez e Vanderlan ainda não se comparam. O Vanderlan vem melhorando, é verdade. Inclusive, salvou 2 gols importantes contra o Ceará, defensivamente, algo que não é a dele em muitas ocasiões. Apareceu bem contra o Cerro, não comprometeu, geralmente acaba tendo uma insegurança maior pelo lado esquerdo, mas o Piquerez é outra categoria de jogador nesse momento, também deve voltar para a lateral esquerda, foi poupado no jogo da Libertadores. E no meio-campo, como o Evangelista começou a partida contra a equipe do Cerro Porteño, a expectativa é de que esse revezamento dos camisas 8 aconteça mais uma vez e o Richard Rios volte à titularidade. Algumas dúvidas estão no ar. Por exemplo, será que o Giai vai para o seu 8º jogo seguido, sendo que ele atuou todos os minutos dos últimos 7 jogos? É verdade que ele cobre uma faixa de campo muito específica. O Giai praticamente não passa do meio-campo. Ele trabalha fechando justamente o espaço do lado direito do campo de defesa e tem ido muito bem naquele setor. Fiz um vídeo sobre isso já. Mas a sequência é muito grande. A sequência é enorme. Vale lembrar que o Rocha, que faz essa função muitas vezes, já voltou, já esteve à disposição no último banco de reservas. Só que ainda nem entrou em campo depois da lesão. Então é difícil imaginar que o Abel coloque o Rocha já de saída como titular. Mas o Giai muito provavelmente não termina esse jogo, por controle de minutagem. É a dúvida. Outra. Não sei se você do outro lado reparou, contra o Cerro Porteño, quando o Estevão é substituído para a entrada do Rafael Veiga, ele sai com a mão na virilha e com cara de dor. O Palmeiras tem escondido, digamos assim, quem treina, quem não treina, quem está desgastado, quem não está. Mas o Estevão vem de uma sequência e mostrou um desgaste muito grande na saída ali próximo dos acréscimos. Dúvida de sair jogando pelo desgaste? Maurício ou Veiga podem aparecer no seu lugar? O Estevão tem jogado mais como um segundo atacante, né? O meia tem sido Facundo, tem jogado um pouco mais atrás com o Vitor Roque e o Estevão mais à frente. Será que pelo desgaste o Estevão vai sair e o Facundo pode jogar um pouco mais à frente com o Veiga ou o Maurício mais por trás? Ou até mesmo com um revezamento entre eles? É uma dúvida que eu tenho, tá? Pode acontecer. Um Palmeiras que vem com alguns atacantes com muita moral, né? Se a gente for olhar, o Estevão marcou um gol importantíssimo lá no Paraguai, um belíssimo gol. Então, se tiver condições de jogo, chega com moral pro clássico, vem jogando bem, melhorou a sua performance que estava abaixo. O Vitor Roque superou dentro do próprio jogo o abalo do gol perdido, perdeu um gol no primeiro tempo que pesou para ele fez um segundo tempo muito ruim, mas conseguiu uma jogadaça nos acréscimos para fazer um golaço e com isso acabou o papo de psicológico abalado. Recuperou o psicológico, sem dúvida alguma, se tiver condições de se manter fisicamente titular, deve seguir. O reserva dele vem bem, Flaco Lopes vem com bons números e tem entregado bons jogos quando entra em campo. Mas a expectativa é de que o Vitor Roque siga como titular. Se o Flaco Lopes aparecer, eu não me surpreenderia pela minutagem, tá? Vitor foi pro 3º jogo seguido como titular e o Flaco só jogou 15 minutos dos últimos 3 jogos. Então, por minutagem, se o Abel preferir trabalhar abrir o jogo com o Flaco, fechar com o Vitor, pode acontecer também. O Giai voando na zaga, destacaço do setor e a bola aérea do Palmeiras muito encaixada defensiva, né? Uma possível escalação alviverde para esse jogo de hoje em Barueri tem o Everton no gol, Giai,
E aí fica a dúvida em relação a Bruno Fux ou Murilo, por exemplo, com Gustavo Gomes. O Bruno Fux tem jogado mais pelo lado esquerdo do campo, é bom lembrar. Houve essa substituição por conta de cartão amarelo lá no Paraguai. E o Piquerez vai ser um ala sem dúvida alguma. O Piquerez vai ser um ala pela esquerda, o ala pela direita será o Felipe Anderson, o Emiliano Martinez deve seguir no time, o Aníbal Moreno pode aparecer por um controle de minutagem, com o Richard Rios voltando ao time titular e o Lucas Evangelista no banco de reservas. Aí ele pode ter justamente mais à frente a dupla de ataque com Vitor Roque e Estevão e o Facundo Torres mais atrás. Quando será que o Facundo Torres será poupado, né? Não sei. Mas o Paulinho diz que está em fase final de controle de carga e em breve pode voltar a ser titular. Vamos ver qual será o time do Palmeiras, mas são muitas as dúvidas justamente por conta dessa dinâmica que o Abel tem feito de equilíbrio de minutos para que os jogadores não se machuquem. E tem dado muito certo, porque nesse momento da temporada, depois de uma sequência violentíssima, jogando fora de casa com uma logística difícil, fiz um vídeo sobre isso ontem, o Palmeiras chega sem lesões musculares, aqueles que tinham estão recuperados. Então, vamos entender qual vai ser o time, mas o Palmeiras deve ter uma equipe das mais fortes, né? Vamos colocar aí como possibilidade de uma vez só o Everton, Giai, Gomes e Bruno Fux. Piquerez ala esquerda, Felipe Anderson ala direita, Emiliano Martinez como volante camisa 5 à frente da zaga, à frente dele Richard Rios e... aí fica aquela dúvida, deve ser justamente o Facundo junto dele. Mais à frente, Vitor Roque e Estevão, ou quem sabe até uma troca por Maurício e Flaco, a depender evidentemente do desgaste de cada um deles. Tem tabu em jogo? Claro que tem, e ele é bem curioso, tá? O Palmeiras não perde do São Paulo no tempo normal há 7 partidas. E aí vem justamente o detalhe, tá? São 3 vitórias e 4 empates. Mas dentro desses 4 empates, tem a taça da Supercopa do Brasil conquistada pelo Tricolor nos pênaltis. Então, é verdade que o São Paulo tem um tabu para quebrar. Não vence o Palmeiras no tempo normal há 7 jogos, mas em um dos empates que acabou saindo 0-0 no Mineirão, levantou uma taça importante para o clube. É um tabu curioso, mas que o Palmeiras mantém, são 7 jogos do São Paulo sem vitória no tempo normal. Vamos ver o que dá lá na Arena Barueri em relação a Zubeldia, com alguma novidade na escalação, alguma possibilidade de surpresa, e o Abel revezando os atletas para gerar um equilíbrio na minutagem e manter o padrão de uma equipe muito forte que nos últimos 11 jogos venceu 10. O São Paulo, 12 jogos de invencibilidade e a última derrota foi para o Palmeiras. Será que o Palmeiras, que foi o último a vencer, volta a vencer o São Paulo? E será que o São Paulo, melhor dizendo, ou será que o São Paulo será uma pedrinha no sapato e fará o Palmeiras tropeçar, algo que só aconteceu uma vez nos últimos 11 jogos, com o Palmeiras jogando no Allianz Parque contra o Bahia. Nos outros 10, venceu. Confronto pra lá de interessante que vai acontecer na Arena Barueri. Quero sua opinião aqui embaixo, a sua expectativa pro jogo, a sua expectativa para escalações. Debata com a galera aqui embaixo. Fique à vontade para elogio, crítica em relação ao trabalho aqui. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Lembrando que os membros do canal, se você clicar Seja Membro, por menos de R$5 por mês, ganham vídeos exclusivos aquecendo para o Mundial de Clubes, hein? Para você conhecer melhor a Al-Ahly, conhecer melhor Porto, conhecer melhor Inter Miami. Show? Eu sei que os membros estão curtindo bastante, então se você quiser se tornar membro, aproveite. Os vídeos estarão disponíveis para você assim que você se tornar membro e novos estarão chegando nos próximos dias. Show? Clica no like e no hype, muito importante para mostrar para o YouTube que o trabalho aqui é bem feito e aí a plataforma manda para mais gente. Quero chegar nos 100 mil inscritos até o fim desse ano. Conto com você para me ajudar nessa missão. Inscreva-se, espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol.